Olá, mulherada linda de Deus, as emolientes de Papai do Céu, sejam todas bem-vindas. Os nossos queridos também sejam todos bem-vindos. Bom, hoje, 30 de dezembro de 2021, amanhã é o último dia do mês de dezembro do ano, né? E estamos já às portas de uma nova fase. E é interessante porque nesse período é aquele período onde nós ficamos muito preocupadas com algumas coisas que a gente não conquistou no decorrer do ano e que nós queremos conquistar no próximo ano. E quando eu estava pensando a respeito disso, me lembrei desse versículo que fica em Mateus e eu fiquei pensando, refletindo um pouquinho sobre ele. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Na realidade, Jesus está falando sobre algo que, por incrível que pareça, nós achamos que é tão do tempo de hoje, é tão do nosso momento, principalmente nesses 2 últimos anos, né? Que foram 2 anos tão atípicos, tão complicado. Mas nós vamos entender que há mais de 2000 anos atrás as pessoas tinham também essa mesma complicação de alma, de emoções no seu psicológico, que era a ansiedade. Ele está falando de ansiedade, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão temerosas de muitas coisas. E isso mexe com o emocional, mexe com o espiritual, mexe com a família, mexe com o profissional, mexe com a saúde física e mental. E ultimamente, quando nós temos visto falar sobre essas questões da doença mental, tantos problemas psicológicos que têm surgido, que as pessoas têm tendo que tratar. E eu achei muito interessante que no decorrer de todo esse texto, tem um versículo que, para mim, foi o que me chamou a atenção e que eu gostaria de compartilhar com você para que nós possamos nos despedirmos desse ano e iniciarmos o outro ano, tá? E é o versículo 33 que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Normalmente, quando nós pensamos sobre esse versículo, nós pensamos assim: não, eu tenho que buscar o reino porque Deus vai acrescentar isso que eu quero, esse medo que eu estou tendo. Eu entendo, para ser sincero, eu já pensei muito dessa forma, mas de um tempo para cá eu comecei a refletir muito sobre isso e eu comecei a entender uma coisa, que Jesus, ele estava dizendo o seguinte: olha, todas as outras coisas são coisas, tudo, as coisas boas, porque quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, temerosos, inseguros, com muita expectativa, sem saber exatamente o que vai acontecer, é por coisas boas que nós ficamos com medo de que não dê certo, é por saúde que nós ficamos com medo, temerosos de aparecer uma enfermidade e tirar aquela saúde física, é por causa do casamento, do namoro, da amizade, do companheirismo, que nós desejamos tanto. Quem é que não deseja? O homem, ser humano, eu não acredito que ele foi criado para ficar só. Ele tem que se relacionar, ao menos com Deus, que é o principal relacionamento, mas ele foi feito para se relacionar. Senão Deus não tinha feito inicialmente um casal. E muitas das vezes nós
na realidade nós estamos temendo, será que esse relacionamento que eu estou começando vai dar certo? Ai, meu relacionamento está meio estranho, será o que está acontecendo, o que vai acontecer? A insegurança do emprego, será que eu vou conseguir me manter nesse emprego? Eu devo ou não devo adquirir tal bem, um carro, uma casa? Será que esse emprego vai me garantir o tempo suficiente para que eu possa pagar todas as minhas dívidas? Então, na realidade, nós seres humanos, nós colocamos problemas que não estou dizendo que não é real, né? Temos vivido um tempo tão difícil, um índice tão grande de desemprego, tanta insegurança, tantas coisas, e essas coisas elas ficam pairando na nossa mente, na nossa emoção, na nossa alma, como o positivo e o negativo. E eles estão se entreligados numa mesma coisa. Então é muito interessante porque Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. De quem é o reino? É o reino de Deus. De quem é a justiça? É a própria justiça de Deus. E amadas e amados, o reino de Deus não é um rei, uma liderança política, uma liderança religiosa. Não é uma coisa feita com homens, com seres humanos, com pessoas que são falhas, por mais que sejam capacitados, que tenham muito boas intenções, mas nós cometemos falhas. Ele está falando de um rei que ele tem o controle sobre todas as coisas. Quando ele diz assim que nós temos que buscar a justiça humana ela é falha. Quantos casos nós presenciamos que uma causa é julgada e muitas das vezes a justiça não é justa, mas é a justiça de Deus. Durante todo esse período, né, nós aqui do canal Leveza, nós temos conversado muito sobre o quê? Para que nós tenhamos parceria com Deus, tenhamos uma cumplicidade com Ele. E quando Ele diz para buscar primeiro o reino e a justiça, é como se Ele estivesse dizendo para mim e para você, olha, busca ter com Deus, busca ter comigo uma parceria e uma cumplicidade. A primeira coisa, você só tem que se importar com isso. As outras coisas serão acrescentadas. E eu acho interessante que nessa fase agora de finalzinho de ano, a gente faz aquelas listinhas das coisas que a gente deseja, que nós queremos conquistar, fazemos projetos e tudo mais. Errado? Não. Eu acho que nós temos que ter objetivo. Mesmo que lá no final, aquilo tudo que nós colocarmos ali não se conclua, mas eu acho muito ruim a gente começar qualquer coisa onde nós não temos pelo menos um objetivo, né? Então não tem nenhuma motivação, porque se eu não tiver ali mais ou menos um objetivo, uma meta, seja em que sentido, em que área for, a coisa pode não funcionar muito bem. Mas só que Deus, ele diz assim, todas as outras coisas, elas estão acrescentadas. Quem poderia imaginar, no final de dezembro de 2019, que o ano de 2020 seria a loucura que foi, e que ainda se arrastou agora em 2021, algumas sequelas, vamos acreditar que só algumas sequelas ainda vão entrar em 22, mas a coisa vai diminuindo e vai acabando. Então, todas as coisas, Deus, ele não nos engana. Amadas, Deus não vai nos enganar, dizer assim, não, faz uma listinha das coisas que o ano que vem vai ser perfeito. Ele está dizendo que todas as coisas serão acrescentadas. Então nós vamos entrar no próximo ano, sabendo que no próximo ano haverão coisas boas e coisas ruins. Mas se nós tivermos uma parceria com o reino de Deus, se nós tivermos uma cumplicidade com a justiça de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas e sobre todas elas nós teremos vitória. Mesmo que não seja numa perda, mesmo que seja numa decepção, numa frustração, mas também nós teremos as coisas boas, nós estaremos mais fortalecidos. Quem é que passou por esses 2 anos e hoje não pode dizer que a despeito de tantas coisas não está mais fortalecido?
E eu acho que o que ele quis dizer também é o seguinte: vem cá, por que você está se preocupando com as outras coisas? Elas vão ser acrescentadas. No tempo, no momento certo, todas elas serão acrescentadas. O que importa é a parceria e a cumplicidade com Deus. Então, para mim, para você, para minha família, para tua família, para os nossos sonhos, para os nossos dias que terão início a partir de sábado, agora já estaremos iniciando um novo tempo. Eu quero desejar para você uma grande parceria, uma excelente cumplicidade com aquele que é rei, porque é o reino dele, e com aquele que é juiz, que é a justiça dele. Deixa que todas as outras coisas sejam acrescentadas no tempo, no momento, e nessa parceria ele nos faz ficarmos completamente seguros. Então, para você, feliz 2022. Um beijo carinhoso no teu coração. Primeira quinta-feira do ano que vem estaremos aqui juntos. Beijo carinhoso. Que Deus te abençoe. Que a graça sobrenatural do Senhor seja sobre a tua casa, seja a sua vida e sobre as coisas que serão acrescentadas. Beijo no coração.